Professor Lôndio, o que foi que aconteceu entre o senhor e o Padre Heraldo hoje durante a manifestação contra a privatização da Casal? Eu estava discursando, com o microfone, obviamente, contra a privatização da Casal, porque eu fui convidado pelos sindicatos urbanitários aqui em Dama de Governo, na pessoa de João Carlos. Estava eu discursando e fiz uma crítica, acredito que uma crítica comum, que qualquer um outro cidadão faria ao governo do Estado, especificamente ao Renan Filho, tendo em vista que, se eu estava ali para fazer uma crítica à privatização, seria necessário que eu fizesse uma crítica a quem está disposto a privatizar a Casal. Eu ficaria inócuo ou ficaria sem sentido se não mostrasse de fato quem está por trás disso. Enfim, no momento que eu estava fazendo meu discurso, eu falei que não tinha nenhum sentimento de arrependimento, que não tinha, por exemplo, nenhum ressentimento e que não tinha nenhum sentimento de culpa, porque eu não havia votado nele e nem nenhum deputado que compõe a Assembleia Legislativa. Neste momento, eu fui e disse que o pior de tudo é que chegou a mim uma informação de que o deputado Ronaldo Medeiros, que é o representante do governo na Assembleia Legislativa, numa reunião com algumas pessoas, ele chegou a dizer que, quanto à privatização, ele era contra, mas ele não poderia fazer nada, tendo em vista que ele está governo. E como governo, ele não poderia fazer nada. Daí eu fiz uma crítica ao Ronaldo Medeiros, dizendo que a Assembleia Legislativa, ela representa a sociedade, é a superestrutura da sociedade. Então ela é mais importante do que o Poder Executivo, tendo em vista que é ela que faz a defesa da sociedade. E se ela se pronuncia, se pelo menos o presidente não, melhor dizendo, o representante do governo, se pronuncia dessa forma, dizendo que é contra, mas que não vai se posicionar, caso esse projeto de lei tramita de fato na Assembleia Legislativa, o que na minha concepção ele deveria convencer os demais deputados para que isso não acontecesse, para votar contra a privatização. Isso eu digo pelo fato de que também aquilo obteve muitos votos. Nesse momento eu vi o vereador Pedro Paulo, que estava ali presente, era o vereador que até então estava presente, e disse: Pedro Paulo, você pode vir aqui, como todo mundo tem acesso ao microfone, para dizer se eu estou dizendo mentiras. Você pode vir aqui para desdizer e se explicar. Você que é o único vereador que até então chegou. No momento em que eu falei para Pedro Paulo, que virei o rosto, estava ao lado o Padre Heraldo, olhando para mim fixamente, tentando me intimidar. Mas aí eu não me intimidei, porque eu não sou de me intimidar, não sou valente, não sou nenhuma pessoa disposta a brigar, mas eu não sou de me intimidar. Aquilo que eu tenho que dizer, eu digo, e eu tinha que fazer a crítica ao governo. Aí eu olhei para ele e disse: inclusive, não somente o Pedro deve vir aqui, mas você também, porque você fez campanha para ele. Diante da fala dele, quando ele disse que provavelmente não vai se posicionar contra esse projeto de lei, você teria que se explicar. Bom, terminou minha fala, eu apertei a mão dele, mas ele infelizmente pegou o microfone e começou aos ataques. Começou basicamente assim, dizendo: não vou dizer mais nada, porque o Lôndio esculhambou tudo, e que não admitia que eu falasse o nome dele ou de Pedro Paulo, tentando dar a entender às pessoas que eu estava implicando ele com a atitude do deputado, pelo fato do deputado ter dito que não se posicionaria. Não, eu apenas disse: já que vocês, eu quis dizer assim, já que vocês trabalharam para ele, vocês têm todo o direito agora de exigir dele que ele, como representante do governo, faça alguma coisa com relação a essa privatização. E também se explicar aqui os microfones e até desmentir a mim. Mas ele ficou nervoso e começou a dizer que eu estava esculhambando, estava dizendo picuinhas. E naquele momento eu disse: não estou dizendo picuinhas. Você, inclusive, tem todo o direito de rebater a minha fala, mas dessa forma não. Chegou um momento que eu fico até assustado, não pelo que foi demonstrado lá,
porque a gente já sabe que ele tem um temperamento muito forte, muito autoritário, a gente reconhece isso. Mas eu fico assustado porque isso aconteceu em meio a pessoas que comungam de uma ideia, de um Adelmiro melhor, enfim, aquela coisa toda. Ele olhou assim para mim e disse: olha, gostaria que você se retirasse, né, que você se resuma à sua insignificância. Ele chegou a dizer assim: você se resguarde na sua insignificância porque você não tem poder político, você não tem poder social, você não tem poder popular. Ou seja, ele quer dizer que ele tem tudo isso. Mas isso pouco importa para mim. Eu me considero praticamente um mendigo moderno. Então, para mim, todos esses ataques para mim foram inócuos, foram ineficazes. Eu apenas pedi para poder falar novamente, para explicar às pessoas que a minha crítica foi ao governo. Porque eu não poderia falar contra a privatização se não falasse de que há um governo que quer privatizar e uma Assembleia Legislativa que representa o povo que vai respaldar provavelmente esse governo. Isso foi o que aconteceu, basicamente isso, e nada mais, né? Todos os ataques partiram dele, como insignificante, coisa parecida, mas eu não me importo, eu já disse uma coisa, eu sou um cara muito tranquilo, né? Eu sou um cara muito humilde, né? Enfim, eu sou uma pessoa feliz. Não sou feliz porque eu acredito que a felicidade é uma coisa muito mentirosa, mas eu procuro ser sempre uma pessoa que pauta pela crítica. Eu gosto de ser sempre uma pessoa crítica, né? Rolando, você esperava essa atitude do Padre Heraldo? Esperava sim, ele tem essa atitude. Olha, Heraldo ele vem de uma formação extremamente autoritária. A Igreja Católica é uma instituição autoritária. A Igreja Católica, se você for ler um pouco a história, tem um historiador, um perito, um historiador famosíssimo chamado Paul Veyne, que ele é um papa no conhecimento. Olha o termo papa. Eu digo o termo papa porque papa significa poder. E ele tem um poder imenso, ele conhece bastante a história greco-romana. E ele diz que que várias heranças do imperialismo romano, entre várias heranças, melhor dizendo, a Igreja Católica, ela sobreviveu, e ela é autoritária. As autoridades da Igreja Católica são autoritárias. Heraldo recebeu uma educação autoritária. Tem dentro da Igreja Católica pessoas que se contrapõem a ela, ao autoritarismo dela. Tem sim, Dom Pedro Casalgalli, não sei se já morreu, que é a favor dos homossexuais, dos negros, né? Comblanc, que já morreu. Enfim, tem Dom Helder Câmara, entendeu? Enfim, várias figuras dentro da Igreja Católica que sobrevivem dentro dela, lutando contra esse autoritarismo. Mas só para terminar, aqui nós temos um padre carismático também, que é o Padre Aparecido. O Heraldo não é uma pessoa totalmente má, né? Ele é uma pessoa autoritária e ele se combina muito com o clero católico, se combina muito. Mas eu quero deixar ressalva: há padres que são totalmente assim, carismáticos, diferentes. O Padre Aparecido é um deles. Há padres que estão lá dos movimentos sociais, mas a grande maioria, infelizmente, do clero é retrógrado e autoritário. Heraldo, ele quer parecer revolucionário, mas ele não é.